Durante os anos 2004 a 2011, o perfil de desmatamento na Amazônia brasileira era o de grandes áreas, abertas para a produção extensiva, uma situação que era facilmente identificada via satélite. E foi em cima dessa realidade que foi desenvolvida uma política de combate ao desmatamento fortemente baseada no comando e controle. Fiscalizações, multas ambientais, processos de licenciamento e monitoramento por satélite conseguiram um feito impressionante. Reduziram os grandes desmatamentos em 79%. No entanto, combater pequenos desmatamentos passou a ser um desafio para as autoridades. Hoje, na Amazônia, existe aproximadamente 48 milhões de hectares de terra que estão ocupadas por assentamentos de reforma agrária, uma área equivalente ao território da França, por exemplo. Atualmente, metade dessa área se encontra desmatada e metade florestada. Por outro lado, se nós considerarmos a área de floresta, existe um estoque de carbono que ele é equivalente a 6 vezes as emissões totais de gás de efeito estufa do país. Um rapaz do IBAMA, sempre ele passava aí, conversava com a gente. Se dá muito com a gente, conversava, que a gente estava derrubando muito. Teve muita gente aqui que derrubou a margem do Igarapé. Daí para frente tudo era mata, aí a gente foi derrubando. Aqui teve igarapé que já secou. Financiado pelo Fundo Amazônia e em parceria com a Fundação Viver, Produzir e Preservar e com o INCRA, o IPAM criou o projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia, a fim de fortalecer a transição da produção da agricultura familiar para uma economia de baixo carbono e como estratégia para a redução de pequenos desmatamentos. O IPAM trabalha com 3 assentamentos de reforma agrária no oeste do Pará e mais 350 famílias do antigo polo do Proambiente da Transamazônica. É um total de 2.700 famílias que o projeto está atingindo de alguma maneira. Acho que o principal desafio para o campo mesmo é o transporte. Uma condição que nós temos aqui é de precariedade de vicinais, de estrada. A gente tem distâncias amazônicas. Você andar aqui é só montanha para todo lado. Isso é pouco lugar plano. O que é um assentamento sustentável? O que tem que ter num assentamento sustentável? O primeiro desafio foi buscar a regularização ambiental dos lotes de assentados por meio do CAR. De alguma forma, o CAR ele fortalece a relação da agricultura familiar com o seu território. O segundo desafio foi otimizar as áreas produtivas dos assentamentos de forma a melhorar a qualidade de vida das famílias e evitar o desmatamento de novas áreas de floresta nativa. Mas isso só é possível com assistência técnica rural. O projeto disponibiliza diversos técnicos extensionistas que ajudam a levar boas práticas agrícolas para as famílias beneficiadas. Inicialmente, a gente faz o que nós chamamos de PU, que é o plano de uso. Então, onde a gente senta com a família e planeja as atividades a serem executadas na propriedade. Aí a vida de muitos trabalhadores rurais começou a melhorar, porque a assistência técnica deles é contínua, né? A gente plantava, mas não tinha experiência, né? Aí com a ajuda técnica o negócio evoluiu bastante mesmo. Ele chega e senta, conversa contigo. Vamos fazer? Vamos. É uma coisa muito bonita. Tem uma áreazinha que eu vou guardar, reservando só para me trabalhar nela. Tem uma que eu vou fazer um safre e a outra eu vou trabalhar só para mim produzir para mim, a minha família. A produção que a gente encontrou aqui é uma produção bastante extensiva, uma vez que tem muito pasto e pouco gado. É que isso daqui é bom pra gente, né? Porque você vai criar mais gado em pouca terra, né? Mas um assentamento só pode ser sustentável se a área de floresta receber o seu devido valor. A gente conseguiu elaborar 3 planos de manejo no PA Moju. São iniciativas comunitárias. E a gente vai conseguir fazer o nosso manejo e nós vamos fazer a diferença. O manejo florestal comunitário foi uma das estratégias de valorização da floresta, promovendo capacitações, ferramentas e assistência técnica para o uso sustentável dos recursos florestais pelas comunidades de acordo com a legislação ambiental. Um trabalho comunitário, legalizado, dentro das regras e dentro da lei com os comunitários é a melhor maneira de se evitar a exploração ilegal de madeira em assentamentos. Uma recompensa para quem cumpre a legislação e mantém as áreas de floresta em pé é o pagamento por serviços ambientais.
Uma experiência piloto que gratifica financeiramente cerca de 350 agricultores do projeto que não desmatam seu lote. Ele funciona como uma renda renunciada, uma valoração pelo esforço de não desmatar e não estar tirando daquela área a renda que ele obteria num sistema convencional. Mas ajuda muito. Tem vezes que a gente faz um ranchinho, compra alguma coisinha e já ajuda para a sustentabilidade da família, né? A avaliação e o acompanhamento são fundamentais e para isso foi criado o Simpaz. Nós criamos no início do projeto 20 indicadores de desempenho. Esses 20 indicadores eles são verificados anualmente para cada família, o desempenho é medido por lote. O monitoramento também visa acompanhar a evolução das famílias nos aspectos ambientais, socioeconômicos e de gestão do assentamento. O beneficiamento da produção também é um dos eixos do projeto. Mini-indústrias de polpa de frutas, de leite e casas de farinha foram instaladas nos assentamentos, agregando valor à produção e incrementando a renda bruta das famílias. Essa fruta aqui é a carambola, entendeu? Dá um suco delicioso. A gente conseguiu atingir 68% até o último monitoramento do projeto, 68% de incremento na renda bruta. Feiras e redes de comercialização foram alternativas encontradas pelo projeto diante da dificuldade de acessar os mercados institucionais em algumas localidades. A questão de vender farinha, feijão, esses legumes era um pouco difícil. Agora, graças a Deus, com essa feira aqui, a gente está vendo uma melhora, melhorou sim. A gente produz as coisas lá na roça e vem trazer para cá. Olha a esteira, fabricada aqui na nossa região, R$40. Deita 2, levanta 3, olha que legal. Eu sou consumidora da rede faz uns 4 meses já. Nós temos a tabela aqui, os produtos que produzimos, né? E montando a cesta deles com os pedidos certinhos com o que eles pediram, né? Eu compro tudo, assim. Mesmo que eu não conheça, eu compro também para provar. É legal que a gente está conhecendo outros produtos. E também teve o eixo de cogestão, que a gente chamou de fortalecimento da gestão e disseminação de conhecimentos. No eixo de cogestão, foram criados os grupos de sustentação do projeto, formados por lideranças e entidades ligadas à agricultura familiar, que apoiaram o IPAN nas discussões, decisões e nivelamentos sobre o projeto. Aprendemos o sistema agroflorestal, aprendemos como cuidar da natureza, como cuidar das nossas águas, da nossa floresta. Queria que tivesse mais tempo a minha vida, que eu ainda fazia coisa agora aqui. Mas para derribar, eu não quero derribar, não. Então a ideia é mudar essa lógica produtiva e essa lógica econômica. Ele vai produzir um conjunto de conhecimentos que vai possibilitar um debate capaz de subsidiar com informações técnicas um novo jeito de se fazer o assentamento na Amazônia. Quando eu citei para vocês que eu cheguei ainda a derrubar 38% da minha propriedade, que eu sobrevivo, na verdade, de menos de 2 hectares, e graças a Deus aqui não falta nada, então é exemplo para os outros. Com resultados positivos, o projeto Assentamentos Sustentáveis mudou a vida de muitas famílias. O desmatamento foi reduzido em cerca de 79% e a renda bruta incrementada em 68%. Mas é necessário que esse benefício se estenda a toda a agricultura familiar, de maneira que ela possa se inserir como agente ativo do desenvolvimento sustentável na sociedade. Para isso, políticas públicas voltadas para a agregação de valor à produção familiar e enfrentar os próximos passos dessa jornada são importantes para uma agricultura viva e para uma Amazônia saudável.